Om. Vamos ler mais um pequeno artigo sobre Júlio Evola e utilizaremos de novo a obra da editora Copérnico, Júlio Evola, o visionário fulminado, com estas participações. E vamos ler de Jean Varenne, um indologista valioso, com cerca de uma dúzia de títulos de grande qualidade, pois foi professor de sânscrito, esteve na Índia, esteve no Oriente e consagrou ainda um livro à tradição zoroástrica, que está aqui presente nesta imagem, La Tradition Mazahene. Jean Varenne era também um homem ligado com Alain Benoît e a Nova Direita, de espiritualidade e ao mesmo tempo um governo de princípios aristocráticos, mas que podem ser vistos também como próximos de ideologias mais fascisantes. Contudo, não conheço essa componente política dele, e sim sei que escreveu esta biografiazinha, que não li ainda e que vou ler do francês e traduzir ao mesmo tempo. Intitula-se Itinerário Espiritual de Júlio Evola. Foi no momento em que a Itália entrou em guerra ao lado dos aliados no primeiro conflito mundial que o jovem Júlio Evola, nascido em Roma em 1898, portanto tinha no fundo 16 anos, começa a manifestar a sua atividade criativa. Nesta época da sua vida, ele quis ser poeta e pintor, ainda que a família o aconselhasse a fazer estudos de engenharia. Em 1917, ele está, com 19 anos, na fronte da batalha e ficará para sempre marcado pelo espetáculo horrível dos combates muito mortíferos nos quais ele participará enquanto artilheiro. Após a guerra, imediatamente, ainda que ele só tenha 20 anos, 20 e pouco, ele dá aos seus trabalhos e aos seus poemas uma volta resolutamente moderna. De facto, ele encaminha-se para a contestação intelectual mais extrema e sente-se puxado a aderir ao dadaísmo de Tristan Tzara, da qual ele se torna o representante italiano com alguns outros. De 1919 a 1922, Evola participa em várias exposições, anima grupos de procura artística e publica um ensaio sobre a arte abstrata, em 1920. Mesmo ano, um poema a 4 vozes, A Palavra Obscura da Paisagem Interior, aparece em Zurique, e poderia-se pensar que o jovem não seria jamais como artista, algo decadente, como havia tantos nessa época. Na realidade, a sua vida iria tomar toda uma direção diferente a partir de 1923, quando anuncia renunciar a toda a atividade artística. E então interessa-se à filosofia e ao ocultismo, lendo um pouco, sorte, uma grande quantidade de obras, sobretudo alemãs e francesas. Ele reconhecerá mais tarde a sua dívida para com os teósofos e com Rudolf Steiner, assim como a descoberta apaixonante que faz do idealismo alemão do fim do XIX século. Otto Weininger e Giovanni Papini retêm igualmente a sua atenção, mas é Nietzsche que o marca definitivamente. Quando ele tem 20 anos, sente que terminaram os anos de aprendizagem e começa a elaborar a sua obra pessoal. É o tempo dos ensaios sobre o idealismo mágico, Roma de 1925,
e das obras sobre o homem como potência, o indivíduo e o futuro do mundo, etc. Fundou um círculo de procuras esotéricas, o Grupo Dur, mais tarde denominado CRUR, que desaparecerá em pouco tempo, em 1929. Durante os 45 anos que lhe servirão ainda, que lhe sobrarão para viver, Évola preferirá guardar a sua independência, apesar de algumas tentativas de ação política. Ele guardará, contudo, sempre a nostalgia de uma organização mais ou menos secreta, onde as suas doutrinas tradicionais teriam sido ensinadas, poderiam ser ensinadas. Mas parece que ele nunca conseguiu chegar a animar uma ordem qualquer, como mostra a sua correspondência com René Guénon no dialbar da Segunda Guerra Mundial. A sua primeira obra, verdadeiramente original, aparece em 28. É um ensaio sobre o imperialismo pagão, onde ele opõe à ideologia do Império Romano a do cristianismo. O livro deveria ter agradado a Mussolini, que se esforçou de se apresentar como o herdeiro de César. Mas os meios concordatários, ou seja, os que procuravam a união do fascismo com o catolicismo, e que estavam então de vento em popa, não podiam aceitar as tendências nietzschianas dessa obra. Assim se manifesta pela primeira vez o equívoco que marcará a obra de Évola todo ao longo do seu desenvolvimento. Ainda que simpatizante do regime fascista e reconhecido como tal, Évola permanecerá sempre um marginal na história da Itália entre as duas guerras. Quando ele tenta fundar uma revista La Torre, esta não sobrevive para além do 10º número, e os seus artigos num jornal doutrinal do regime, ligado ao regime, não se dizem respeito senão aos problemas do espírito. É o chamado diorama filosófico. Na realidade, o imperialismo pagão, que foi escrito entre 1934 e 43, publicado nessa altura, estes artigos que foram, como já vemos na biografia de Pierre Pascal, foram realizados por uma média de 1 por mês e que contém, de facto, interrogações espirituais. Ora, esta primeira obra, o imperialismo pagão, constitui o fim ou cume da evolução intelectual do jovem Évola. A sua passagem pelo dadaísmo era já uma revolta contra a cultura clerical que vicejava então a Itália, e a sua ligação às teorias de Nietzsche e de Schopenhauer, suas obras intituladas O Homem enquanto Potência e a Teoria do Individualismo Absoluto, 25 e 27. Apareceram como prolongamento da sua ação poética e a preparação de uma obra política à qual ele nunca deixou de pensar durante a sua vida, mas que permaneceu muito modesta em razão das circunstâncias. A atroz ferida que ele recebeu em Viena em 1945, no fim da guerra, como já sabemos, e pela qual ficou paralisado os membros inferiores 30 anos, foi provavelmente sentida por ele como um signo de falha. L'échec. Dois pontos. Nos homens, no meio das ruínas, título da obra de 1953, percebe-se o eco da sua amargura face a um mundo que tomava um caminho contrário do qual ele tinha sonhado. Não se trata, porém, do desespero no sentido pleno do termo, na medida em que para ele é a regressão e não o progresso que é conforme às leis naturais.
Com efeito, Évola, semelhante a René Guénon, com o qual manteve relações amigáveis, ainda que com algumas dissidências, acrescentemos, crê na teoria tradicional do depauperamento contínuo do universo. Lá onde a ciência moderna inclina-se a ver uma evolução, ele discerne, pelo contrário, uma evolução permanente que conduz, segundo o vocabulário dizido, da idade do ouro, primordial, à idade do ferro, aquela em que nós vivemos. Ou, para falar como os indianos aos quais Évola se refere também, a Kali Yuga, entre parênteses, a era demoníaca. A pior de todas, aquela que terminará inelutavelmente por um retorno ao caos original. É, portanto, normal que os valores tradicionais vão perecendo na nossa época e compreende-se desde logo o pessimismo de Évola, que não podia ser aceito pelo Estado Mussolini, que se pretendia dinâmico e virado para o futuro. Já em 1934, Guénon insurgira-se contra o mundo onde ele vivia, com a revolta contra o mundo moderno. Revolte contra le monde moderne, Jules Évola. Mas, então, punha ainda o acento no esquecimento da espiritualidade. Fazendo isto, Évola, como Guénon em França, a crise do mundo moderno, e podemos claramente afirmar que foi bastante influenciado por essa obra de René Guénon, ilustrava a doutrina da evolução universal, tentando mostrar que o Ocidente tinha perdido até o sentido da espiritualidade verdadeira, pois o pretenso espiritualismo contemporâneo não era aos seus olhos como uma paródia. E é então esta obra, Máscaras e Faces do Espiritualismo Contemporâneo, de 1932, pouco depois das obras que Guénon escrevera, nesse mesmo sentido, mais especificamente contra a teosofia, a sociedade teosófica e o espiritismo. Um e outro tinham, contudo, a convicção que subsistia no Ocidente um sentido da metafísica tradicional em sortas ordens secretas, que eles não nomeiam, entre parênteses, aqui Varenne não está a dizer bem a verdade, já que Guénon, por mais de uma vez, afirmou que a encontrava ainda na tradição maçónica, na tradição dos companhões, da companhagem dos ateliês de construção tradicional e ainda na iniciação indiana e na iniciação islâmica tradicional, ligada com o mestre a uma ordem e a princípios que remetem para o centro primordial e para a identidade suprema divina. Portanto, Guénon afirmou isto. Évola não segue tanto esta via, vamos lá, intelectual, pura, contemplativa e de ligação a uma ordem em princípios, que ele também assume, mas como um guerreiro, como um kshatriya, como um lutador armado de magia, de alquimia, de potência. Um e outro consideravam que o ritual aqui ele diz, o ritual das doutrinas de tal ou tal instituição atestavam a sobrevivência, mesmo que os seus fiéis não tivessem consciência disso. Isto é, de facto, também verdade, mas eles nomearam essas sociedades secretas, se bem que haja aqui uma abertura à existência de sociedades secretas mais secretas
que estas nomeadas e que seriam ligadas com mestres nos planos invisíveis e que teriam representantes na Terra, e sabemos como Guénon fala que Boin-Ra esteve também ligado a uma dessas ordens e que ele foi visitado por um ou dois mestres, mas são realmente aspectos muito difíceis de ter as certezas absolutas, pois a informação é escassa. Esta posição conduziu Évola a interessar-se sempre mais pelo esoterismo ocidental e escreve A Tradição Hermética, em 1931, e O Mistério do Graal. Que esta Tradição Hermética de 1931 é basicamente uma análise muito profunda e exaustiva, sobretudo da alquimia, com relações certamente com aspectos laterais à alquimia patentes no conhecimento oculto e das correspondências de Agripa, de Paracelso e de outros, mas é sobretudo alquimia e O Mistério do Graal em 1939. Mas também, em 37, mas também tradições orientais, nomeadamente as hindus, Yoga Tantra, que sai em 1949, e a tradição búdica com a doutrina do despertar em 43. Mas este interesse traz igualmente a marca da originalidade do pensamento evoliano em relação àquela do seu homólogo francês, Guénon. Intuitivamente, o italiano sente que a soberania ideal deve ter duas faces, uma do sacerdote jurista, do Brahman, e outra do guerreiro, do Kshatriya. Não por justaposição de duas personagens autónomas, simbolizando-se sequer o poder legislativo e o executivo, anota entre parênteses, nem por subordinação hierárquica do segundo ao primeiro, autoridade espiritual impondo as suas visões ou vistas ao poder temporal, quando Évola até considerava ao contrário, mas bem pela união intrínseca destes dois aspectos na pessoa de um só chefe único, o soberano sacrificador, de onde, aos seus olhos, os imperadores da antiguidade foram a encarnação. Contudo, a história mostra, e com a evidência, que a aparição de um tal tipo de instituição é extremamente rara. Mais frequente, os dois poderes estão separados, opostos, em conflito permanente. E a tradição indiana traz nela também testemunho, pois as duas primeiras funções, a dos sacerdotes e a do império, a dos brahmanes e dos kshatriyas, foram nitidamente extintas, e os mais antigos textos sânscritos já foram fortemente brahmanizados. Algo desta fora de história, de uma aero-história quase, como Henrique Aubin gostava de referir-se, podemos notar no livro O Rei do Mundo, em que René Guénon deixa-se voar nas imaginações de Saint-Yves d'Alveidre e Fabre d'Olivet e cria uma visão do Rei do Mundo que não tem, e da sua estrutura à volta, que não tem grandes bases para existir sequer num mundo psíquico ou espiritual. Continuemos. É nesta literatura clerical que vai reencontrar as ideias que lhe são caras, queridas, o tantismo e, num certo sentido, o budismo representam duas escolas ou valores do reino, de potência e de glória estão postas à frente. Num e noutro caso, ensina-se que o indivíduo deve se tornar mestre de si mesmo, a fim de poder, se ele deseja, influir sobre os outros e as coisas. E já que a aquisição destes poderes se acompanha necessariamente o aprofundamento dos conhecimentos metafísicos e religiosos transmitidos pelos mestres,
Pode-se dizer que o homem tântrico e o sábio búdico são, de alguma forma, a imagem desse soberano sacrificador ideal que as sociedades modernas não querem mais. Esta é uma boa compreensão de Jean Varenne, valorizando a nossa posição de sermos nós próprios sacerdotes e guerreiros unificadores das duas potências, realizando em nós esta ligação entre o céu e a terra por estas duas forças pilares que devem depois encarnar na terra e na vida humana. Vê-se como a tal leitura dos textos indianos leva ao que no Ocidente se chama a magia. E para Évola, como para Guénon, não é por azar. Essas diversas correntes de pensamento não são que a expressão multiforme contingente de uma tradição primordial, única por definição, de origem hiperboreia. Acima dos polos, uma mítica civilização pré-atlântida e mais antiga. É, portanto, legítimo, numa tal perspectiva, de tratar de um tema qualquer, analisando o simbolismo, o ritual, as práticas, as mentalidades de universos culturais tão distantes no espaço e tempo, que, tal como o hermetismo, o ciclo arturiano ou do Graal ou o tantismo. Na medida, explica Évola, onde estes movimentos aceitam as bases metafísicas verdadeiras, eles não podem ser que estar em harmonia perfeita e completarem-se um ao outro, mesmo se as circunstâncias conduziram-nos a insistirem sobre um aspecto ou outro. Como exemplo deste meta-análise, pode citar a Metafísica do Sexo, de 1958, obra que se tem em geral como a obra-prima de Évola. Ele esforça-se nesse ensaio de apresentar o amor como a norma absoluta no domínio das relações humanas. Mas uma tal norma não é vivida que, quando os amantes reconhecem no seu eros a expressão terrestre da união cósmica dos princípios masculinos e femininos. O Yin e o Yang dos chineses, o Purusha, espírito mal, e o Prakriti, natureza feminina dos indianos, o Seco e o Humo dos alquimistas, estão presentes no interior de cada indivíduo, ao mesmo tempo que eles se encaram no gene humano sob as formas complementares dos sexos masculino e feminino. Isto aqui é muito normal e é a visão tradicional e que facilmente realizável pelos seres que se amam verdadeiramente e profundamente e sabem meditar e assumir a sua dimensão física, psíquica e espiritual na união entre o céu e a terra e destas dualidades na unidade. Os amantes, diz Varenne, quando eles se unem, realizam-se, portanto, à sua maneira, que a união do céu e da terra, graças ao qual o nosso verso subsiste. Por mais, graças a uma interiorização cada vez maior do instinto sexual, os parceiros conquistam progressivamente o domínio das suas forças, aparentemente contrárias, mas na realidade solidárias. Ao fim deste progresso difícil está a harmonia interior, fonte da potência infinita. É claro que aqui há sempre uns certos exageros e mitificações destes grandes estados que são realmente estados de consciência relativamente sentidos por momentos e que certamente fica sempre algo, mas sem chegar a estes níveis. Adivinha-se assim que é este aspecto da metafísica do sexo que seduziu Évola. O seu livro está construído à volta desta ideia central e os elementos que contém concorrem todos a pôr em evidência a unidade necessária de realizar assim, a fim que o indivíduo possa tornar-se mestre de si próprio como do universo, segundo a expressão corneliana. É uma nova ocasião para Évola se referir à tradição gibelina e aos fideles de amor de Dante, Fedele d'Amore, tão trabalhado por Eugênio Arrou até pelo nosso Sampaio Bruno, por oposição ao cristianismo, que ele considera mesmo um fator de desordem social. A família celular
a livre escolha dos parceiros ou dos cônjuges, a ignorância da metafísica sexual, parecem-lhe como signos suplementares desta evolução universal da qual ele deseja que o homem ocidental tome consciência. Esta importância realmente de uma consciencialização da metafísica sexual ou da sacralidade da união é importantíssima, já que as pessoas unem-se de formas muito inconscientes ou muito animais, e isso reflete-se até na própria prole, na própria descendência, em que não nascem seres ungidos ou seres já invocados na sua plenitude espiritual. É certo, a este propósito, que Évola acreditou que era possível um reendireitar, pelo menos provisório, antes do fim dos tempos, e que ele pensou que a ação política mais concreta podia ser um fator de endireitamento em questão. E isto nós vemos em alguns amigos ou estudiosos de Guénon e de Évola, como Alexandre Dugin ou Jean Benoist, e que Jean Varenne também conheceu, que valorizam muito a existência da tradição espiritual e metafísica, se bem que, ao contrário de Évola, Dugin vê encarnada na tradição ortodoxa russa esses princípios da ligação com a divindade manifestada como ordem, como beleza, como ritual, como espiritualidade, e que influem bastante na civilização russa, na família russa, no culto da ordem, e por isso nós podemos ver que, de facto, a grande luta que neste momento se está a verificar do Ocidente decadente, que tem a sua expressão máxima na elite epsteiniana, que move Trump, que move Netanyahu, que move outros completamente desequilibrados, é uma luta contra a civilização sagrada da Rússia, contra a ordem espiritual que a Rússia ainda pode tentar estabelecer um pouco, ainda que violentamente demonizada pela União Europeia e pelo Ocidente, tal como alguns contributos que são considerados logo fascistas ou de extrema-direita, quando têm, se bem que alguns aspectos que possam ser considerados antidemocráticos ou antiglobalistas, têm muitos outros de grande valor. Aqui diz: mas sabes o que é que aconteceu em relação a este endireitamento? E é evidente que Évola só permanecerá pela sua obra doutrinal, sobretudo no domínio do esoterismo e da história das religiões. Contudo, há aí um paradoxo do qual se deve esperar que não será prejudicial ao interesse que deverá suscitar uma obra profundamente original, como foi a de Évola, Jean Varenne. Temos aqui então esta homenagem de Jean Varenne a Évola, e uma visão interessante deste pensador que teve o problema de ter entrado numa Segunda Guerra Mundial e ter sido ferido e ter, a partir daí, perdido uma certa mobilidade e dinamismo. Contudo, a sua obra é muito rica, sobretudo as críticas que faz a certas formas de New Age e de espiritualidade, e que valem a pena ser lidas e meditadas. Possa a sua Dynamis estar agora no caminho para Deus, e no amor, e no bem,